Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui dando seguimento aos nossos vídeos de robótica, né? Robótica básica. E hoje a gente vai ver uma parte muito interessante, muito importante também, que é a parte dos componentes eletrônicos. Essa é uma parte não importante só para robótica, mas também para computação, para eletrônica, para elétrica. Todas essas partes é muito importante a gente ter um conhecimento, nem que seja um conhecimento básico inicial de componentes eletrônicos. Então vamos começar. Vamos começar vendo aqui o resistor. Isso aqui é um resistor. A gente vai aprender num vídeo futuramente falando só de resistores, como saber a potência de um resistor por essa faixa, pelas faixas de cores deles, né? A gente vai fazer o cálculo. E a sua função é reduzir a quantidade de energia elétrica que passa por algum caminho de um circuito. Por exemplo, vamos pensar que a gente tem uma bateria de 5 volts e a gente quer ligar uma LED. 5 volts é muito para ligar uma LED, dependendo de qual for a LED. E se você ligar diretamente essa LED nessa bateria, a LED ela vai queimar. Então a gente precisa conectar um resistor entre a bateria e o LED para que esse resistor reduza a energia, armazene essa energia, não armazenar, né? Reduzir a passagem para que passe somente a energia necessária para que a LED ligue, né? Geralmente é recomendado usar para uma LED, né? Aqui só para exemplificar, um resistor de 220 ohms, até de 1K dá para usar, mas 1K às vezes é muito. 150 ohms, 220 ohms, 1K ohm. Aí depende da LED, da cor da LED que você também estiver usando, interfere um pouco, dependendo. Mas é isso que o resistor faz. É um componente que reduz a quantidade de energia elétrica que passa por algum caminho do circuito. Esse aqui é o resistor. E é assim, com esse símbolo, que você vai ver ele representado em circuitos elétricos. Sabe aqueles circuitos que tem vários caminhos com vários componentes eletrônicos, que na maioria das vezes você não sabe o que cada um faz. Então, se você vê esse símbolo aqui, esse Mzinho, esse tracejado, né? Isso aqui é um resistor. Você já sabe qual que é a função dele e o que ele está fazendo ali. Bom, o próximo que a gente tem aqui é o diodo. Esse aqui é o símbolozinho do diodo e qual que é a função dele? Ele permite a passagem da corrente somente por um lado do componente. Como assim? Tá vendo que aqui no diodo tem uma faixazinha cinza? Ou seja, o único sentido que a corrente pode passar é essa aqui. A corrente ela não pode voltar, a energia ela não pode voltar. Ou seja, se você ligar uma bateria desse lado aqui, a energia não vai chegar desse lado aqui. Ela só vai chegar se você, por exemplo, colocar uma bateria aqui, aí ela chega aqui. Mas se você ligar a bateria aqui, ela não chega aqui. Entendeu? Porque ele só permite a passagem por um lado, que é o lado que está essa faixinha cinza. Imagina que essa faixa cinza é a ponta da seta. Ela está apontando para cá. Ou seja, a corrente só pode passar para cá. Ela não pode voltar. Beleza? O símbolo dele nos circuitos é esse aqui. A corrente só pode passar para cá, que é para onde está essa barrinha, ela só pode passar para cá. Ela não pode voltar, beleza? O próximo é um capacitor. Esse aqui é o símbolozinho do capacitor. Vocês vão ver vários tipos de capacitor, vários tamanhos. Esse aqui é o básico, esse aqui é o padrão. Qual que é a função dele? É uma função muito simples. Ele armazena energia elétrica e libera ela de uma vez só. Como assim? Vai passando a energia elétrica ali pelo circuito. Quando ele chegar na capacidade máxima dele, ele vai liberar ela de uma vez só. Isso tem várias funções no circuito. Aí depende do projeto que você está fazendo, do porquê que você vai precisar dessa função dele. Mas a função dele é essa. Ele armazena energia elétrica e libera ela toda de uma vez só. Aí ele se carrega completamente, ele libera e se descarrega. A energia vai passando, ele se carrega e se descarrega. Beleza?
O símbolo dele é esse aqui é o símbolo do capacitor, 2 T's, né, virados assim na horizontal, um de costas para o outro, esse aqui é o símbolozinho dele. Então vamos aqui para o próximo, o transistor. Qual que é a função do transistor? Ele amplifica ou reduz a corrente elétrica que passa por ele. Bom, diferente do resistor, que só reduz a corrente elétrica, um transistor ele também pode amplificar. Aí é que nem eu falei para vocês, dependendo do circuito, tem a função. Se você quiser usar ele para reduzir, se você quiser usar ele para amplificar, aí fica de acordo com você e de acordo da necessidade do seu projeto. Mas esse aqui também é um tipo de transistor, é o tipo padrão, mas tem vários tipos. Mas toda vez que você vê essa pecinha aqui, você já sabe que é um transistor e você sabe que ele amplifica ou reduz a corrente elétrica que passa por ele, depende da função do seu circuito. O símbolo dele é esse aqui, é um símbolozinho mais complicado, é um Tzinho aqui na horizontal, com um círculo, uma setinha para cá e umas 2 hastezinhas assim. É um símbolozinho um pouquinho mais complicado de se decorar, mas você já sabe que esse aqui é o símbolo do transistor. Bom, por último, mas não menos importante, que a gente vai ver hoje, é aqui o indutor. Ele armazena temporariamente energia de um campo eletromagnético, em seguida libera ele de volta para o circuito. Você pode achar que ele é parecido com o capacitor e realmente ele é mais ou menos o capacitor, mas ele não se carrega, ele só armazena um pouquinho e depois libera, e também ele não solta todo de uma vez, ele vai soltando gradativamente com que o circuito precisa. E para que isso acontece? Isso é usado muito para proteção dos outros componentes, principalmente motores, porque se está passando uma carga, uma corrente muito alta que pode prejudicar os componentes, o indutor faz esse controle de corrente, ele vai fazendo ali essa manobra da corrente elétrica, armazenando, soltando aos poucos, para que passe somente a corrente necessária para que não prejudique os outros componentes. E o símbolo dele é esse aqui, a espiral aqui, esse espiral. Sempre que você vê esse símbolozinho, você já sabe que é o símbolo do indutor, que é bem parecido com ele na realidade. Esse aqui é o símbolo que mais se parece com a pecinha na realidade, né? Bom, existem vários outros componentes eletrônicos, mas esses aqui são os principais que a gente vai trabalhar e são os que você mais vão ver aí no seu cotidiano, trabalhando com eletrônica, robótica, elétrica, seja o que for. Esses aqui são os mais usuais, são os que mais vão aparecer, os que vocês mais vão trabalhar na maior parte do tempo. Os outros são muito específicos e vão aparecer muito raramente. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu respondo todo mundo. Em breve vai ter vídeo novo aí para vocês, com a próxima aula aqui, prosseguindo aqui com os vídeos de robótica. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.